Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras do Senhor. Como já foi falado nas duas últimas sextas-feiras, aqui no Evangelho de João, a palavra de Deus, através das próprias palavras do Senhor Jesus, Ele vai dizer que vai nos apresentar, na verdade, dentro da sua fala, 4 passos para uma verdadeira caminhada cristã. E se é cristã, tem que ser com Ele, obviamente. Permanecer firme nele, ser seu discípulo, conhecer a verdade e ser liberto. Esses são os passos que todo homem deveria seguir, tomar, para que verdadeiramente dessa forma então pudesse e viesse e que venha a ter uma verdadeira caminhada com o Senhor. E ao olhar para esse texto, uma coisa fica muito clara para nós: ele é apenas uma confirmação, principalmente, do tempo em que todos nós estamos vivendo hoje. Um tempo onde, principalmente, esta mesma verdade que o próprio Senhor aqui fala, a verdade que liberta, um tempo onde essa mesma verdade tem sido negligenciada, onde essa mesma verdade tem sido menosprezada, principalmente verdades que dizem respeito àquelas mesmas contidas na palavra de Deus. E ao falar do menosprezo em relação à palavra de Deus, as verdades contidas nela, ou seja, ao falar do menosprezo à própria pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é a verdade que liberta, ao falar desse menosprezo também a gente acaba identificando uma outra triste constatação. Muitos têm escolhido viver uma vida de mentiras, e com isso constroem sua própria versão da verdade, que acaba então por se ajustar ao seu modo de vida. Muitas pessoas têm escolhido esse caminho hoje em dia. E aqui nesse texto de João, Jesus está dizendo que aquele que conhecer a verdade, que vier a ter o conhecimento da verdade, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa mesma pessoa será liberta. Então nessa manhã eu gostaria de falar com vocês, compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Os 2 últimos passos contidos nessa mensagem: conhecer a verdade e ser liberto por ela. Agora vem uma pergunta: quem ou o que é essa verdade que liberta? O próprio Senhor Jesus está dizendo, é a palavra. Essa verdade que liberta é a própria pessoa dele. Essa verdade que liberta é o próprio Cristo. Será liberto de quê? Será liberto de quem? A pessoa que conhecer a verdade. Todo homem, toda mulher que conhece a verdade que liberta, com toda certeza ela será liberta do pecado, ela será liberta do medo, ela será liberta da insegurança, ela será liberta das crenças erradas, ela será liberta do desespero que tem levado muitas pessoas, inclusive nos dias de hoje, pessoas que vivem uma vida de mentira, ao suicídio, a tantas outras práticas contrárias àquelas ditas na palavra de Deus, verdades absolutas, princípios inegociáveis de Deus para mim e para a sua vida. Então quem é a verdade? É Jesus. E quem conhece essa verdade é liberto de quê? Do medo, do pecado, da insegurança, de crenças erradas, do desespero, mas é também liberta das garras de Satanás. E eu disse aqui algumas sextas-feiras passadas, triste para um homem é viver debaixo do jugo do diabo. Isso sim é muito triste. Então essa verdade que é Cristo vem para nos trazer liberdade, vem para fazer cada um de nós pessoas libertas na pessoa dele. Isso porque conhecer a verdade é ter intimidade com a verdade.
Da mesma forma, conhecer a Cristo é ter intimidade com Ele. E se eu conheço a Cristo, que é o único caminho, verdade e vida, conforme nos diz o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, isso também vai fazer com que a gente seja íntimo do Senhor. Mas aí também é aquela mesma história que a gente sempre fala e repete. Tudo isso na minha e na sua vida é escolha. Você tem o poder e a decisão de escolha. Ninguém é obrigado a seguir esses passos, ninguém é obrigado a caminhar por esse caminho, porém, ele é o único caminho, não existe outro. Fora de Cristo, o homem encontra atalhos, que o levam de uma forma mais precipitada ao inferno. Fora de Cristo não existe caminho de vida, fora de Cristo não existe caminho que conduz o homem à liberdade, e essa liberdade você só vai encontrar na pessoa de Jesus, e Ele está dizendo nessa manhã para nós, na palavra dEle, não são palavras do homem, é palavra de Deus. Jesus é a verdade que liberta, e essa verdade, meus amigos, ela é poderosa, ela nos ensina sobre como Jesus liberta o homem da escravidão do pecado, de tudo aquilo que eu já falei aqui. E quando esse conhecimento da pessoa do Senhor chega e toca no coração do homem, acontece transformação, acontece mudança, principalmente no caráter, nas escolhas. E aí essa mesma pessoa passa a ser uma nova criatura em Cristo, vivendo coisas novas, porque as velhas já ficaram para trás. O apóstolo Paulo nos fala isso com muita propriedade. E quando essa verdade chega, inclusive, também ao coração de um homem, à vida de um homem, de uma mulher, trazendo mudança, transformação, os enganos que mantinham essas mesmas pessoas aprisionadas são destruídas. Essas correntes são jogadas por terra, essas muralhas caem. E essas pessoas, então, ao serem libertas por ter conhecido a verdade, essas pessoas, então, acabam se tornando pessoas livres, livres em Cristo. Então, meus amigos, a mensagem que fica para nós nessa manhã: permanecer na verdade, que é Jesus, é o verdadeiro caminho para uma vida realmente livre e plena, porém vida livre e plena nele, na pessoa de Cristo, porque a palavra de Deus também vai dizer que o mundo jaz no maligno. João capítulo 14, Jesus é o único e verdadeiro caminho, verdade e vida. Se não for por Ele, ninguém irá ao Pai. São palavras do próprio Senhor Jesus. Então, permanecer na verdade de Jesus é o verdadeiro caminho para uma vida plena, para uma vida realmente livre, porém plena e livre na pessoa de Cristo. Que você permaneça na palavra, que você busque fazer a escolha de ser um discípulo, uma discípula do Senhor, que você faça a escolha de conhecer a verdade, para que verdadeiramente você seja livre na pessoa de Cristo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.